Mais uma vez, sauda ao amado ouvinte com a paz do Senhor Jesus. Peço a você que, se for possível, abra sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 1, que hoje a mensagem de Cristo é a vida do justo e a vida do ímpio. Se você tem acompanhado desde o início, nós fizemos uma explanação sobre quem é o justo e quem é o ímpio. E quais são os finais dele. E cada um terão consequências eternas. Eu leio para você o Salmo 1. Se você tiver com sua Bíblia, acompanhe essa leitura. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Ouvinte, querido, Deus ele menciona diretamente aqui usando o salmista e dando uma distinção entre a vida do ímpio e do justo. Porque o Salmo 1 ele frisa diretamente, ele trata diretamente, onde ele apresenta que o justo ele terá vida e o ímpio terá morte. O Salmo 1 menciona também sobre a felicidade do justo e a ruína do ímpio. Ele fala sobre a estabilidade do justo e a insegurança do ímpio. E o Salmo 1, ele é maravilhoso, porque ele vai diretamente no assunto. Quando ele começa, bem-aventurado o homem, mais que feliz é um homem que livra, se desvia de todas essas coisas. E quais são essas coisas? De andar com pessoas erradas, de pessoas que estão com más intenções, de andar com pessoas que não levam as coisas de Deus a sério, são considerados ímpios, que não param, que não ficam conversando com os pecadores, aqueles homens que estão fazendo a sua cabeça, a sua mente, a trilhar caminhos perigosos, a trilhar caminhos errados. E se a gente for ver aqui quantas pessoas tomaram essa decisão equivocadamente neste período que passou agora de junho, das festividades, quantas pessoas seguiram os caminhos errados por conversas, por amizades com más influências e trouxeram graves consequências. Eu direciono também até para pessoas justos mesmo, que estão na igreja, justificados pelo sangue de Cristo, e muitas das vezes não se atentou e começou a dar ouvido a pessoas ímpias, que não estão levando as coisas de Deus a sério, na desobediência, e ali se atentam e ali cai na conversa, como podemos dizer, cai no papo, e quando vê, já está fazendo coisas erradas. Mas a palavra de Deus diz, bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, nem se detém, nem se para no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda, ou seja, aquelas pessoas que sentam em mesas e ficam ali comungando de pessoas que escarnecem as coisas de Deus, que não estão nem aí. Então, é hora de você parar para refletir, porque bem-aventurado, feliz é a pessoa que evita tudo isso. Mas o salmista, ele foi mais direto ainda, porque ele diz que ele traz um livramento quando você está evitando, e também ele diz, mas antes, ou seja, antes, se você está em comunhão com Deus, em obediência a Deus, o seu prazer não está nas coisas dos ímpios, dos pecadores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor.
Ou seja, você meditando na lei de Deus, de dia à noite, você tendo um momento de oração, um momento de leitura da palavra de Deus, diariamente. Porque o seu prazer é esse, a sua vontade, a sua fome pelas coisas de Deus é essa daí. Não é sentando em rodas de pessoas que estão escarnecendo das coisas de Deus, botando as coisas de mal a pior. E o salmista diz, antes, ou seja, o prazer nosso tem que estar nas coisas de Deus, é ler a palavra de Deus de dia à noite. E aqui eu lembro muito bem, lá de Josué capítulo 1, quando Deus diz a Josué que quando ele for assumir agora o trono, ali, a liderança de Israel, Deus diz, medita na minha palavra, meditar de dia e de noite, e não se esquiva dela. Esse foi o pedido de Deus a Josué. Então, meu amado ouvinte, nós somos felizes por evitar essas coisas erradas, mas também de estar meditando na palavra de Deus. E no verso 3, que diz que o justo, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Aqui é bem interessante, ouvinte, que aqui não é uma árvore nativa, uma árvore que nasce de qualquer jeito, quando a gente vê assim de repente, trazendo para a nossa vegetação local, regional, um algaroba. Do nada nasce uma algaroba que a gente nem percebe. Mas aqui, quando ele diz que esta árvore é plantada junto à corrente de água, ou seja, alguém plantou esta árvore. E quem é? Deus. Deus plantou esta árvore junto à corrente de água. E quem é a nossa corrente de água? Quem é a nossa fonte de água? Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo mesmo disse: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Jesus disse que lá no Salmo, em João 7, que se alguém tem sede, venha a mim e beba, que crê conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Lá em João 4, Jesus, quando está conversando com a mulher de Samaria, Jesus pede algo para aquela mulher. E a mulher se recusa, porque Jesus é um judeu e estava falando com a samaritana. Mas naquela conversa ali, naquele momento, Jesus vai se revelar como Jesus, como a fonte de água viva. Porque Jesus disse, se você souber a quem pede água, eu lhe daria água de água viva. Eu daria água com vidas eternas. Você não teria mais sede. E esta mulher disse, dai-me desta água. E Jesus ali, ele se identifica como a fonte de água viva. E lá em Apocalipse, capítulo 21, Jesus vai dizer, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou a fonte de água viva, aquele que dá vida e vida eterna. Então, quando o salmista diz que aquele que é plantado junto à corrente de águas, a planta ela se só torna verde quando ela está plantada junto aonde tem água. Onde não tem, ela vai secar, vai morrer. Então, quando nós estamos plantados junto à corrente de água, junto a Jesus Cristo, é onde nós teremos vida. Porque a planta, quando ela está ali junto de águas, pode vir o deserto que for, a sequidão, a escassez de água, ela não murchará, ela não vai secar, porque ela está sendo irrigada por uma fonte que jamais se acabará. Então, quando nós estamos injetado, infiltrado em Jesus Cristo, a gente enfrenta qualquer tempestade. Pode vir o que for, porque nós seremos sempre ali irrigados pelo o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que nos protege de todo o mal. E o salmista fala, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Mas ele menciona, e os ímpios não são assim. Ele falou até agora do justo. O justo, ele é feliz pelo que evita. O justo, ele é feliz por estar meditando na palavra de Deus. O homem justo, justificado pelo sangue de Cristo, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que é a própria fonte de água viva, é Jesus Cristo.
Mas os ímpios não são assim. Eles não são plantados junto à corrente de águas, eles não meditam na palavra de Deus, eles estão fazendo as coisas erradas, em desobediência. E são como o quê? Como uma palha. Se você vê uma folha seca, quando dá um vento, você percebe. Se você não atentou a isso, um dia que você estiver em algum local, tiver uma árvore que está jogando folhas secas, fique prestando atenção. Não tem firmeza nenhuma, é leve. Dá um vento ali, pode ser qualquer ventinho que venha, leva para um canto, leva para outro. E assim são os ímpios, são as pessoas que não estão firmadas em Cristo Jesus, vai para um canto, vai para outro, e a mercê de ventos. E o salmista ele diz que os ímpios são como a palha, que o vento dispersa, leva para onde quer, faz o que quer. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo. Ou seja, eles não terão chance no juízo, naquele grande julgamento, a qual falamos aqui que Jesus, naquele grande julgamento, convocará todas as nações estará de joelhos mediante a Cristo Jesus. Porque Jesus veio como servo, Jesus veio como cordeiro, agora Jesus voltará como juiz. Um juiz reto, um juiz que nem vai tender para um lado e nem tender para outro, ele vai ser reto, na verdade. E aqui ele vai separar as ovelhas dos cabritos, igual eu mencionei em Mateus capítulo 25. As ovelhas do lado direito são as ovelhas de Cristo Jesus, as ovelhas justificadas pelo sangue de Cristo. E os cabritos, os ímpios, aqueles que escolheram continuar na vida pecaminosa, na vida distante a Deus, desobediente, dando lugares aos seus prazeres, aos seus desejos. Isso é os cabritos que vão estar do lado esquerdo. E naquele grande dia, Jesus vai convocar primeiro as ovelhas, que é a igreja de Cristo, quando Jesus diz: vinde benditos de meu Pai, entrai pelas portas do reino, o qual está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a convocação de Jesus para a igreja, a qual terá vida eterna. Mas o destino final dos ímpios será fogo eterno, quando Jesus disse aos cabritos, aos ímpios, aqueles que não receberam Cristo como Salvador: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Ali Jesus está dizendo: vá para lá, distante de mim, porque o seu final será o fogo eterno, ao qual foi preparado para o diabo e os seus anjos. E nem os pecadores na congregação do justo, eles não terão chance, os pecadores não terão chance na congregação do justo, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas os caminhos do ímpio perecerá. Aqui ele cita muito bem o salmista, que os dois caminhos são conhecidos por Deus. E os dois caminhos têm consequências eternas. Se a pessoa está seguindo o caminho dos ímpios, dos pecadores, dos escarnecedores, o destino dele é fogo eterno. Mas aqueles que estão seguindo a Cristo, seguindo ao Cordeiro, recebendo o Cordeiro como seu único e verdadeiro Salvador, sendo justificado gratuitamente pelo sangue de Cristo, você não precisa pagar nada. Você só precisa entender e compreender a mensagem da cruz e se arrepender dos seus pecados. Você terá vida eterna. Louvado seja o Senhor. Então, amado ouvinte, a mensagem de Deus de hoje é a vida do justo e a vida do ímpio. Duas pessoas, dois caminhos, dois destinos e duas eternidades. O justo no reino de Deus e os ímpios nas chamas eternas. Não é eu que falo, é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Deus maravilhoso. Peço a você que reflita sobre esta mensagem e, se puder, meditar, ler o Salmo 1 depois, para refletir e
extrair o que Deus tem para a sua vida. Se você ainda não tem forças para tomar a decisão certa, ore a Deus, peça a Deus que Deus venha lhe guiar e que você venha seguir os caminhos do justo. Não porque você é bom, não porque você é uma pessoa de coração bom, não. Isso é essencial. Mas o justo que eu estou dizendo aqui é o justo justificado pelo sangue de Cristo. Amém? Então, peço a você que baixe sua cabeça e oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai, obrigado, meu Pai, por mais uma vez nos conceder vir aqui fazer a tua obra, entregar esta mensagem. Porque foi falado aqui sobre a vida do justo, a vida dos ímpios. Duas pessoas podemos dizer, dois caminhos e duas eternidades. Que aquele que escutou esta mensagem venha refletir e venha entender que precisa receber Jesus como único e verdadeiro Salvador para fazer parte da congregação do justo e para aquele grande dia estar à direita de Jesus Cristo como ovelha de Cristo Jesus. Que possamos se afastar das coisas erradas, da vida pecaminosa, da vida dos escarnecedores, da roda dos ímpios, daquelas pessoas que escarnecem das coisas de Deus, porque ali está o inimigo infiltrado. Que o Senhor nos proteja, conduz aquele que ainda, meu Pai, está em dúvida, que o Senhor venha revelar as coisas maravilhosas que tem para a cada um que está ouvindo a palavra do Senhor. Que o Senhor nos proteja, nos guarde sempre. É assim que nós oramos e concordamos com um amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida e até quarta-feira, se Deus quiser.